da Igreja Católica na Rússia e na China. E outra questão é essa ideia que eles estão querendo criar, esse documento de aparições sobrenaturais. Aparições sobrenaturais. Eles estão querendo revelar algumas coisas. E algumas coisas bem obscuras, né? Então, eu digo para vocês assim, é projeto Bluebeam puro. O projeto Bluebeam é criar, né? É criar medo na população através de sons e imagens. Então, é uma operação de engano gigantesca. E o Vaticano, irmãos, ele está por trás, né? Ele está por trás de muita coisa, né? E detém também muita informação, né? Uma das bibliotecas mais poderosas do mundo é a Biblioteca do Vaticano. Então, existe muito documento que os seres humanos jamais terão acesso. Então, porque é o filme, né, 1984. 1984 fala, né, das informações verdadeiras sendo totalmente excluídas da sociedade. E é como que se a sociedade fosse reprogramada para um novo ideal mundial. Infelizmente, irmãos, é por isso que a Bíblia é tão odiada, porque a Bíblia é um livro atual. A Bíblia não é um livro que se atualiza, ela é atual a todo momento e existe um ódio à palavra de Deus, porque a fonte de todo conhecimento está na Bíblia. Só que, veja que a Bíblia, ela é um alvo desse sistema. Por quê? Porque a Bíblia revela a verdade. E só existe uma verdade absoluta. E o nome dessa verdade é Jesus. E é essa verdade que eles querem arrancar, né, do coração das pessoas. É essa verdade que eles querem tirar do coração das pessoas. É a verdade que Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Então, agora, irmãos, existe algumas questões interessantes. A aposta do Vaticano com Pequim está causando cara aos católicos da China. Ao tentar manter a Igreja unida, o Papa Francisco comprometeu a liberdade religiosa. Então, olha só. Nenhum Papa jamais pisou na China. Mas há 10 anos, Francisco chegou mais perto num voo para a Coreia do Sul em agosto de 2014. Ele se tornou o primeiro vigário de Cristo a entrar no espaço aéreo chinês. Aparentemente, isso não foi suficiente. Eu quero ir para a China? Francisco refletiu alguns dias depois para nós, jornalistas, que acompanhamos em seu voo de volta a Roma. Claro, amanhã.
Francisco tem sido mais conciliador com a República Popular do que qualquer um dos seus antecessores, porque ele é comunista. A sua abordagem trouxe alguma estabilidade à igreja na China, mas também significou aceitar restrições à liberdade religiosa de católicos chineses e minar a credibilidade do Vaticano como defensor dos oprimidos. Francisco se vê como alguém que mantém unida a igreja chinesa e ele pode estar ajudando a sufocá-la no processo. Essa compensação torna-se evidente quando se comparam os dois principais grupos que constituem os estimados 10 milhões de católicos da China. Uma delas é a igreja controlada pelo Estado, supervisionada pela Associação Patriótica Católica Chinesa, que tem uma longa história de nomeação de bispos sem aprovação do Vaticano. Um pesadelo para os papas, porque apresenta o perigo de um cisma. Em 2018, Francisco mitigou essa ameaça ao negociar um acordo no qual o governo chinês e o Vaticano cooperassem na nomeação de bispos. Os detalhes de pacto, que deverá ser renovado no outono, permanecem secretos. Mas o Papa disse que lhe dá uma palavra final em troca. O Vaticano prometeu não autorizar nenhum bispo que Pequim não apoie. O acordo veio às custas do segundo grupo de católicos da China, a chamada Igreja Clandestina, que anteriormente ordenava os seus próprios bispos com a aprovação de Roma e que agora está, na prática, a ser instruída pelo Vaticano a se ajuntar à igreja controlada pelo Estado. A comunidade clandestina rejeita a campanha de sinicização do presidente Xi Jinping, um programa que procura reforçar a identidade nacional chinesa, em parte exigindo que todos os ensinamentos e práticas religiosas estejam de acordo com a ideologia do Partido Comunista Chinês. Ocasionalmente, isso significa proibir totalmente o culto religioso. Pouco antes de o Vaticano e Pequim assinarem o acordo, entrou em vigor nova legislação que levou a uma aplicação mais rigorosa de regras, como a proibição de menores assistirem à missa. E, por vezes, a sinicização significa confundir a doutrina católica com os dogmas, como afirma o padre da Igreja Oficial em 2019. Os 10 mandamentos e os valores socialistas e fundamentais são os mesmos. Para vocês entenderem, irmão, Chiquinho está assinando um acordo com Xi Jinping para não ter mais a igreja clandestina que não se submete ao Partido Comunista Chinês e para que o bispo que assuma a igreja em Pequim seja um bispo que seja de acordo com o governo e com as regras do país. Você sabe o que isso significa, irmãos? Que o Papa é comunista e que ele é a favor do socialismo chinês, do totalitarismo e de um Estado mandar na igreja. Agora eu tenho algo para dizer para vocês, irmãos. Existe uma igreja poderosa dentro da China. É a Igreja de Cristo, né? Que não tem placa, não tem, muitas das vezes, um pastor influente e poderoso, mas a igreja no Dragão Vermelho cresce assustadoramente, irmãos. Olha essa matéria aqui, ó, da Gazeta do Povo. Cresce o número de cristãos na China. Caráter clandestino de muitos grupos torna difícil estimar o número de cristãos na China, mas entidades independentes apontam para a cifra bem superior a 10 milhões de protestantes e 4 milhões de católicos reconhecidos pelo governo. Mas são mais
de 100 milhões. Aqui, ó, todas as quinta-feiras, a chinesa tal recebe seu apartamento em Pequim, cerca de 60 pessoas munidas de bíblias. Nas 2 horas seguintes, elas escutam a pregação de um pastor e outro fiel, cantam juntos, rezam orações pontuadas, fervorosas. Exclamação de amém. O grupo integra uma das milhares de igrejas familiares que surgiram na China nas últimas 2 décadas e transformaram o protestantismo na religião de mais rápido crescimento no país, governado pelo comunismo. Assim como lá no Dragão Vermelho existe a igreja invisível, em Cuba, agora já pode ter igrejas em Cuba, né? Como também na Venezuela, Maduro não fechou as igrejas. E também lá na Coreia do Norte existe uma igreja invisível. É uma igreja que não se submete ao poder de governos humanos, mas está totalmente submissa à Bíblia. Agora, que o Papa é comunista, né? Todos sabem, mas muita gente fecha o olho para essa realidade. A prova disso é que ele é amigo de todos. Ortega fechou igrejas católicas, convento, rádios católicos e o Papa nunca falou nada. Em Nicarágua, né? Aqui no Brasil, o governo brasileiro tem apoio total do Chiquinho. Total. E falando de Vaticano, irmãos, olha só. Cardeal Fernandes anuncia que documento sobre aparições está sendo finalizado. O prefeito da Dicastério da Doutrina da Fé, Cardeal Victor Fernandes, disse ontem, dia 23 de abril, a um jornal católico, grupo que pertence à ACI Digital, que ele e sua equipe estão em processo de finalização de um novo texto com diretrizes e normas claras para discernimento de aparições e outros fenômenos. O cardeal, que teve a sua audiência privada com o Papa na segunda-feira, dia 22, não divulgou mais detalhes sobre o documento, nem exatamente quando será publicado. A última vez que o escrito doutrinário da Santa Fé publicou um documento geral sobre aparições foi em 78, durante os últimos meses do Papa São Paulo VI. Nas normas para proceder do discernimento de presumíveis aparições e revelações, e então a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, liderada pelo cardeal croata Franjo Seper, descreveu o processo seguido para a igreja ao investigar supostas aparições ou revelações. O documento afirma que a responsabilidade da igreja é julgar sobre o fato segundo critérios positivos e negativos. E, em seguida, este exame chegar a uma conclusão favorável, permitir algumas manifestações públicas de culto ou devoção e, finalmente, à luz do tempo transcorrido e da experiência, com especial relação à fecundidade dos frutos espirituais gerados pela nova devoção, e expressar um juízo de verdade e sobrenaturalidade em latim, ao caso exigir. E aí, esse novo documento, irmãos, que está para entrar em vigor, é um documento que liga os fatos de aparições, principalmente porque não é de hoje que eles estão preparando uma teologia da mentira. Então, olha só, irmãos, essa matéria aqui, a gente já falou sobre isso. NASA listou 24 religiosos para entender o efeito dos alienígenas sobre nós, o relato de um desses teólogos. A NASA listou
Isso aqui foi em janeiro de 2022. 24 padres para entender o efeito dos alienígenas sobre nós. De acordo com Daily, a Agência Espacial dos Estados Unidos teria financiado um projeto teológico na Universidade de Princeton, em Nova Jersey. Na verdade, em 2014, a NASA forneceu ao CTI mais de $1 milhão para iniciar um projeto para compreender como as pessoas ao redor do mundo reagiriam se a vida alienígena, entre outros planetas fosse anunciada. E aí, irmãos, o reverendo pastor anglicano e teólogo da Universidade de Cambridge, com doutorado em bioquímica pela Universidade de Oxford, estava entre os 24 teólogos que participaram do projeto. É ele que participa do seu perfil do Facebook com uma entrevista. Deixou claro que é um projeto que, a partir de hoje, não é mais secreto. As diversas religiões do planeta podem dar uma grande contribuição em termos de compreensão diante da possibilidade de descobrir vidas alienígenas em outros planetas, explicou Davidson, que certamente não é um mitômano ou um inventor maluco de teorização bizarras. A NASA, em suma, teria sentido a necessidade há muito tempo de estabelecer possíveis cenários sobre as implicações sociais da astrologia, entre outras coisas. Davidson está prestes a publicar um livro sobre a história intitulado Astrologia e a Doutrina Cristã, no qual ele afirma que os fiéis do mundo fizeram grandes progressos para explicar a hipótese de vida alienígena por meio dos instrumentos oferecidos pelas suas próprias doutrinas religiosas. Então, irmãos, a Igreja Católica, ela está totalmente ligada a essa agenda de uma manifestação do erro e do engano. Do erro e do engano. Então, veja, imagine que a NASA já chamou os teólogos para aprender sobre o assunto e agora eles vão liberar um documento. Tem outra matéria aqui, ó. Tem outra matéria, quero colocar aqui para vocês. Eles estão preparando o caminho. Eles estão preparando o caminho. Deixa eu tirar isso aqui. Do engano e da mentira, né? Meu Deus. Para que as pessoas acreditem mais na mentira do que na palavra de Deus. Olha só, essa outra matéria aqui, ó. Vaticano prepara diretrizes para aparições de outros fenômenos sobrenaturais. O Escritório de Doutrina do Vaticano publicará um novo documento nesta semana sobre o discernimento das aparições marianas e outros eventos sobrenaturais. A Sala da Imprensa da Santa Sé anunciou que o cardeal Fernandes, prefeito da Dicastério da Doutrina da Fé, revelará novas normas de discernimento sobre aparições e outros fenômenos sobrenaturais sexta-feira, dia 17. E aí é uma preparação mental para o que eles estão preparando, né?
Se você nunca estudou sobre o projeto Bluebeam, é isso que eles vão fazer. A NASA vai colocar um monte de holografia de... Eles podem colocar isso dentro dos oceanos, eles podem colocar isso dentro, em cima do céu de qualquer cidade do mundo, e as pessoas vão olhar e vão dizer que estão vendo anjos, estão vendo Jesus, estão vendo demônios e estão vendo alienígenas. Alienígenas. E aí eles querem julgar o que é verdade, o que é mentira. Mas veja, irmãos, esse assunto é tão sério que ele já tem, junto com a NASA, uma teologia preparando o mundo para isso. E o próprio Papa Francisco já disse que se um ET quiser ser batizado, ele batizaria com maior prazer. Só para você entender. Ele disse que batizaria, né? Um extraterrestre. Então, se preparem. E, biblicamente, a Bíblia diz, né? Por não acreditarem na verdade, o que Deus vai fazer? Vai entregar ao povo a mentira, né? O Papa diz que batizaria até aliens, e é mal interpretado. Após um sermão em que o pontífice citava citava o batizado de extraterrestre, a imprensa oficial da Igreja Católica teve que publicar uma nota para explicar a metáfora. Mas ele falou que batizaria, que se viesse um extraterrestre, ele batizaria. Agora, irmãos, eu vou dizer algo para vocês assim sobre esse assunto. A gente precisa estar muito atento nesses dias. É muita informação. Que nem agora, deu anomalia no oceano, muita gente está dizendo que é o Leviatã que está saindo. Outros dizem que são os demônios do Apocalipse. Irmãos, tudo isso é fábula. É fábula. Não existe Leviatã nenhum que vai sair das profundezas do oceano. Agora, os demônios que vão ser soltos do abismo é no período do juízo, da grande tribulação. Então, a gente precisa ter muito, mas é muito discernimento. Discernimento. Irmão Miros, me desculpe, mas aí você precisa entender a mensagem do Leviatã, né? Existe uma mística em cima disso daí, que teologicamente é facilmente refutado por uma figura de linguagem, que poderia ser espiritual e nada físico. Então, assim, as pessoas elas querem acreditar em coisas que não são palpáveis e não são visíveis e não estão ao nosso alcance. Então, nós estamos vivendo uma era de muito engano. De muito engano. De muita fábula. Em vez de nós nos preocuparmos em acreditar, né, na questão bíblica, que Jesus vai voltar, que o juízo de Deus se aproxima, isso tudo são gatilhos mentais, e eu digo que até são algoritmos da internet para tirar o foco da nossa atenção. E as pessoas começaram a acreditar em mitos, fábulas. E isso é bíblico. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas desviarão os ouvidos da verdade e se voltando a fábulas. E existe algo que o apóstolo Paulo disse também, que Satanás ele tem poder de se transformar em um anjo de luz. Em um anjo de luz. Então existe agora, né,
muita coisa que nós temos que amaldiçoar. Anátema. 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 Você sabe o que é anátema? Amaldiçoa. Amaldiçoa, né? Amaldiçoa. Amaldiçoa. Então, veja que em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo diz, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E por isso não é surpresa que servo se finja de ser servo de justiça. Satanás tem o poder de se transformar num anjo de Deus. E agora com a tecnologia e com o engano, irmãos, eles podem criar coisas que podem causar espanto em qualquer pessoa. Eles podem colocar uma imagem de um disco voador em cima de Nova York, como o filme Independence Day, e ligar sons, e o povo olhar e pensar que aquilo é verdade. Que aquilo é verdade. Então, eu digo para vocês, irmão Miros está citando os versículos que falam do Leviatã, mas eu estou dizendo que na minha teologia, né, se o irmão Miros quer acreditar em monstro, em mito, é uma questão dele. Mas na minha teologia, e olha que eu estudo a Bíblia há mais de 20 anos, é uma figura de linguagem. Não existe nenhuma anomalia nas profundezas do oceano que vai se manifestar agora. Então, tudo isso são figuras de linguagem. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né? Veja que a questão de Jó, por exemplo, que é na presença do Leviatã que a tristeza salta de alegria, não é nem na presença de Deus. É uma figura de linguagem. Né? E muita gente ainda prega que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. É na presença do Leviatã. E na tradução mesmo, o Leviatã ali é um crocodilo gigante. É um crocodilo gigante. Muitos teólogos concordam que o Leviatã de Jó é um crocodilo gigante. Então, eu digo para vocês que nós estamos vivendo no momento, essa questão do Vaticano, né? Essa questão do Vaticano, ela vem carregada de engano e de mentira para fazer as pessoas desacreditar totalmente na Bíblia. Irmãos, isso levaria o povo a acreditar em muita coisa. E se eles, que nem a NASA, ela mostra, né, no ano passado, no ano retrasado, imagens de discos voadores. Aí nós tivemos no México a aparição, né, eles mostrando OVNIs no México no ano passado. A Igreja Católica levando 24 padres e teólogos para preparar uma teologia para apresentar à humanidade sobre como convivermos com extraterrestres. Aí, agora, essa semana, sexta-feira, o Papa, junto com o seu cardeal Fernandes, vão apresentar um documento sobre aparições sobrenaturais. Sobre aparições sobrenaturais. E aí o povo, em vez de já acreditar no que está na Bíblia, vai começar a acreditar em coisas que não estão na Bíblia. Vocês estão entendendo para onde vai? A questão vai para além. Além, né? Então, e outra, irmãos, dentro da doutrina católica, o Papa é o sucessor de Jesus Cristo e o que ele fala é lei. Então, se ele assinar, né, um documento, é como que se isso é uma verdade absoluta e não pode ser contestada. Esse é um grande problema.
que ele se coloca como o sucessor de Jesus na Terra, e o que ele fala é como que se fosse algo bíblico. Bíblico. Então, ele é a continuidade. Então, dentro da questão dos concílios que foram feitos na Igreja Católica, existem muitas coisas que é infalível que a Igreja determina como uma continuidade da Bíblia. Então, só a Bíblia não é o suficiente. É como que se a Igreja Católica tivesse o poder de continuar o que Jesus continuou e reescrever a história como bem quer. E o Papa, da figura católica, ele é o sucessor de Cristo na Terra. E aí eu fico imaginando o Jesus sendo amigo de Xi Jinping e contra o evangelho puro e genuíno na China. Então, irmãos, é muita coisa acontecendo e, infelizmente, irmãos, a mente da população está sendo propensa a acreditar, né, nesse monte de mentira. Infelizmente, a igreja está sendo propensa a acreditar nesse monte de mentira. E dá dó dos católicos, né? É por isso que em Apocalipse, capítulo 18, 4, o Senhor diz assim: sai do meio dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Irmãos, todo pastor que nega a eficácia da Bíblia, sai do meio dela, povo meu. Todo pastor que está envolvido com sociedade secreta, maçonaria, Rosa Cruz, sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, para que não sejam cúmplices dos seus pecados. Para que não sejam cúmplices, participantes dos seus pecados. Quer dizer, se você participa, você está compactuando com o que eles acreditam. Você está compactuando com o que eles acreditam. Então, se você descobrir que a sua liderança está indo contra a palavra de Deus, sai do meio dela, povo meu. Se estão se apostatando da fé, sai do meio dela, povo meu. Se eles estão ligados a sociedades secretas e sociedades secretas, é satanismo puro. Por quê? Porque a palavra satanista é tudo que é feito em oculto. Se um pastor participa de coisas ocultas, sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Sai. Porque um pastor que é maçom jamais deveria ser pastor. Né? Que nem tem o pastor presidente da Sara Nossa Terra, que agora é grau 33, ele abriu mão do pastoreio. Mas ele é um grau 33. Imagine quantos pastores ele colocou na maçonaria. Vocês têm noção disso, irmãos? Tem noção disso? Quantos pastores ele colocou na maçonaria? Está aqui, ó. Está em vários portais de notícias, isso daqui.
E olha aí, ó. Olha só. Bispo evangélico dos famosos deixa a igreja e assume maçom. O antigo bispo Wesley Bandeira já atendeu a celebridades em seu consultório como Baby do Brasil, Gretchen, ex-presidente Itamar Franco. O amigo do bispo Wesley Bandeira, que já atendeu celebridades, e até hollywoodianos como Vin Diesel, além de jogadores de futebol e empresários bastante conhecidos pelo Brasil, deixou a igreja e assume ser um maçom. A coluna Léo Dias descobriu que após deixar a sede da Sara Nossa Terra em São Paulo, ele vem recebendo inúmeras críticas e ataques online, mas há quem o apoie e acredite que ele tomou uma ação pensada e que seguirá ajudando seus seguidores. A decisão de deixar a igreja evangélica partiu do próprio Wesley, que se desligou formalmente da instituição. O real motivo dessa mudança drástica foi revelado e intriga muito ex-fiéis que o acompanham. Desde 1995, Wesley Bandeira foi um dos maiores líderes evangélicos do Brasil, mas agora é um do todo-poderoso da maçonaria que decidiu assumir recentemente. Agora, presta atenção, irmãos. Este bispo, ele é grau 33. Você sabe quanto tempo ele estava na maçonaria? Quanto tempo ele estava na maçonaria? Quantos pastores e empresários ele colocou na maçonaria da Sara Nossa Terra e das comunidades? Porque a Sara Nossa Terra é aliançada com várias comunidades. E qualquer líder de igreja evangélica que faz parte da maçonaria, eu vou dizer, sai do meio dela, povo meu. Então veja que está vindo uma operação do erro, né? É uma operação do erro, é a operação do engano, é a operação da mentira. É a própria operação da mentira. E veja que Paulo, ele falou que Deus entregou esse povo. Não só Paulo falou, né? Não foi só Paulo que falou a Tessalônica, mas ele falou a Romanos também. São dois textos, irmãos. Olha só. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ó. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, olha o que diz: Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus os enviará a operação do erro. E é o que o Vaticano vai fazer, irmãos. É a operação do erro para que creiam na mentira. Mas a partir do que o povo acredita, eles serão julgados. Olha o que diz o verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade. Deus os entregou a operação do erro para que creem na mentira, e a partir do momento que eles creem na mentira, eles serão julgados por terem rejeitado a verdade. Agora, Romanos capítulo 1, irmãos, é descrito aqui 21 pecados, né? E a Bíblia fala, no verso 24 e 26, 24 de Romanos 1, olha o que diz. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Verso de número 26 de Romanos 1. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames.
Versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Deus entregou. Porque não querem a verdade, porque não querem a palavra. É muito sério, irmãos, o que está acontecendo. E o povo não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não quer viver a Bíblia, não quer obedecer a Bíblia, mas quer acreditar em fábula, em mentira. E agora, meu irmão, vai vir a operação do erro. Para as pessoas serem julgadas, elas podem acreditar em extraterrestre, em tudo. Pode acreditar no que quiser, fábulas. Podem acreditar e serão julgadas por acreditar na mentira. É Deus dizendo, vocês querem isso? É igual um pai, né, irmãos? O filho quer uma coisa e o pai diz não, 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 não. Mas de tanto o filho querer, o que o pai faz? Eu vou te dar, mas vai ter essa consequência quando você pegar isso. O pai entrega, de tanto filho encher. O pai falar, eu quero, eu quero, eu quero, o pai entrega. Mas tem uma consequência. Você quer isso para a tua vida? Então vai. É igual o filho pródigo. Você quer ir para o mundo? Vai. Então, se o povo quer mentira, pega a mentira. Creia na mentira. Viva na mentira. Mas terá uma consequência. Vocês serão julgados por desprezarem a verdade. Vocês serão condenados e julgados por desprezarem a verdade. Então, por isso, irmãos, pode vir um anjo descer do céu. E esse versículo eu quero ver. Eu quero ler para vocês. Gálatas capítulo 1, verso 8. Olha o que diz a palavra. Pode descer um anjo. Vai vir um anjo pregar um outro evangelho. Eu não sei se o irmão Beto está aí na live, Carmanjô. Eles me comentaram agora de um jovem que está dizendo que ele tem um anjo, Uriel, que está com... Meu Deus, o povo, em vez de crer na Bíblia, agora está acreditando em anjo, Uriel. Tem um monte de nome para anjo agora. Tem gente conversando com anjo, meu irmão. As pessoas estão conversando com demônios, pensando que estão falando com anjo. Aí olha o que a Bíblia diz. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Pode vir um anjo descer do céu. É por isso que a igreja dos Mórmons é uma seita diabólica. Porque eles dizem que um anjo desceu do céu e deu a continuidade da Bíblia. É maldição. Os Mórmons é maldição. Apesar que os Mórmons, a base dos Mórmons é a maçonaria. Então pode vir um anjo descer do céu e dizer, é este o caminho. E eu vou dizer, meu irmão, tem um monte de gente que vai acreditar. Por quê? Porque não tem Bíblia, não tem conhecimento da palavra. E ontem eu falei uma palavra que ferveu no meu coração e eu volto a dizer. Nós não adoramos a Deus pelo que sentimos, nós adoramos a Deus pelo que conhecemos dele. E só se conhece a Deus através das Escrituras. Não se conhece através de profetada, revelações baratas, de visões de anjo, e tem gente querendo conversar com anjo. Não, se conhece a Deus lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, comendo da Bíblia, desfrutando da Bíblia. Então, não se adora pelo sentir, se adora pelo conhecer.
E é o que a irmã Eliane Cunha está dizendo, irmãos. Uma das maiores necessidades da igreja dos últimos dias é discernimento espiritual. Testemunha de Jeová modificar a Bíblia. Testemunha de Jeová modificou a Bíblia. Tem muitos adventistas que me seguem aqui, eu falo, a Ellen White, ela é colocada no adventismo como a profetisa e a continuadora da profecia. Heresia. A Bíblia é suficiente, meu irmão. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Teve uma época que eu tinha decorado, né, a versão João Ferreira, né, que tem 3.566.780 letras, 31.788.693 palavras, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Só isso é suficiente. Até os pontos e as vírgulas falar. Até os pontos e as vírgulas falam. Então, assim, irmãos, a Bíblia é suficiente. Suficiente. Nós não precisamos nada além da Bíblia para compreendermos o nosso Deus. E existe um texto, né? Existe um texto que a teologia ela é respondida a muitas coisas teologicamente por esse texto. Deixa eu falar aqui. Para não errar, né? Deuteronômio 29, 29. Olha o que diz Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que se cumpra todas as palavras da lei. Irmão, tem coisas encobertas que Deus não quis nos revelar. E tem gente querendo acessar essa revelação que Deus não quis revelar. Existem coisas que Deus não quer que você saiba e que eu saiba. Existem coisas encobertas que pertencem somente a Ele. Existem coisas reveladas que nos pertencem a nós e aos nossos filhos para se cumprir. Então, meu irmão, a revelação está na palavra. Na Bíblia. E nada além da Bíblia. Nada além da Bíblia. Então, tem coisas que Deus não quer nos mostrar e não quer nos revelar. Que nós só vamos entender no estágio de glorificação, com o corpo glorificado. Isso é uma doutrina. Uma doutrina. Agora, a Bíblia nos dá a entender, por exemplo, por que a Nova Jerusalém tem 12 portas e as 12 portas ficarão abertas? Alguém já parou para imaginar isso? E veja que quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, a Bíblia fala do estágio eterno
12 portas abertas, e porta é lugar de acesso. Os salmos dizem que os carros de Deus são 20 milhares. Isso me dá a entender. A Bíblia diz que eu vou reinar e servir a Cristo para todo sempre. Servir e reinar é trabalhar para toda eternidade ao lado de Deus. E se eu vou morar numa cidade e as portas delas ficarão abertas, e eu vou ter carros, e eu vou ter acessos a esses lugares e esses mundos criados por Deus. Então, assim, isso me dá a entender que existe uma continuidade de história que está fora da nossa era e do nosso tempo. Que é da nossa era e do nosso tempo, porque esse tempo aqui na mente de Deus ele já não existe. Então, isso me dá a entender que se eu vou reinar, vou servir, vou habitar eternamente numa cidade que tem 12 portas, as 12 portas ficarão abertas. Que vai dar acesso. Daí você pergunta, acesso a quê? Eu só vou entender lá. Porque o encoberto pertence a ele. Até aí Deus me revela. Vocês estão entendendo? Até aí Deus me revela. Mas o que vai acontecer depois de lá, eu só vou entender na glorificação, com um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Então, mas a Bíblia me dá a entender que há uma continuidade de história. Irmão, Deus não fez robô para deletar a memória, hein? Essa ideia que no céu nós não vamos reconhecer ninguém, delete isso do seu cérebro. No céu nós nos reconheceremos. Então, a partir do momento que você passa a existir, você não tem fim. Isso é profundo. Eu ia pregar hoje, mas agora que já que eu me deti aqui, isso é muito forte. Trabalhar no céu, isso mesmo. Já que eu me deti aqui, vamos ficar aqui. Só para vocês entenderem, irmãos. Só para vocês entenderem. Vocês precisam entender que Deus não fez robô. Máquina, você deleta a memória. E ainda tem como recuperar a memória de computador. Tô certo, né, irmão? A pessoa pode deletar e através de programas você consegue recuperar a memória de computador. Deixa rastros. Deixa rastros. Agora imagine a partir do momento que você passa a existir, você não tem fim. Presta atenção, você não tem fim. Então você não é eterno, eterno é Deus. O que é o eterno no hebraico? Eterno não tem início, não tem meio, não tem fim. Não tem início, não tem meio, não tem fim. Agora, você faz parte da eternidade. Olha só. Deus é eterno, ele não tem início, não tem meio, não tem fim. Agora, nós fazemos parte da eternidade. Por que fazemos parte da eternidade? Porque nós tivemos o início, foi quando nós fomos fecundados. Mas olha que coisa tremenda. Nós não temos fim. Nós não temos fim. Então, a partir do momento que a pessoa passa a existir, ela não tem fim. Onde nós vamos passar a eternidade? Ou nós passaremos uma eternidade na vida eterna, ao lado de Deus para todo sempre, ou a morte eterna. A palavra morte de Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. A palavra morte no grego ali é separação eterna de Deus. Então você passa a ter eternidade com Cristo e você vai ter vida eterna ou morte eterna. A morte eterna significa você vai viver separado de Deus para toda eternidade, consequência do pecado. Ou você vai ter vida eterna, você vai habitar ao lado de Deus. Você vai estar ao lado de Deus por toda eternidade.
cabe a você decidir aonde você quer passar a sua eternidade. E aí as pessoas, né? Elas dizem, pastor, nós vamos trabalhar no céu. Nós vamos trabalhar. Deixa eu ler alguns versículos para você entender. Apocalipse 5, versículo de número 9 e 10. Diz assim, ó, Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantava um cântico dizendo, dignos és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, língua, tribo e nação, e para o nosso Deus, isso aqui é nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isso aqui é milênio, nós vamos reinar no milênio. Agora veja, irmãos, Apocalipse 20, verso 6, milênio. Apocalipse 20, verso 6. Olha o que diz. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Sabe quem são esses? A igreja arrebatada e os mortos que ressuscitaram na volta de Jesus, da primeira ressurreição. Nós seremos sacerdotes de Deus no milênio, com um corpo glorificado. E nós iremos reinar com um corpo glorificado, com ele por 1000 anos. Agora, olha o que diz Apocalipse 21. 22. Verso 5. 22, 5. Vamos ler o 22, porque o 22 já é o estágio eterno, já é a Nova Jerusalém. Aqui já passou o trono branco, aqui nós estaremos lá, na Nova Jerusalém. Diz assim, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um ao outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus, o Cordeiro. Agora, olha o trabalho na eternidade. Verso 3. E os seus servos o servirão. Serviço, aqui é serviço de trabalho na eternidade. Aí olha o que diz o verso 4. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Ali, verso 5. Agora olha o que diz o verso 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão. E reinarão para todos sempre. Verso 3. E os seus servos os servirão. Verso 5. Reinarão para todos sempre. Sabe o que significa? Que nós teremos trabalho no céu. Nós habitaremos por toda eternidade. Nós serviremos por toda eternidade ao lado dele. Ao lado dele. Ao lado dele. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. E aí o povo fica se degladiando por causa das coisas da terra, né, irmão? Tem obreiros brigando por causa de carne e igreja, meu Deus. Se eles soubessem. Irmão, tem muita gente que não entendeu nada ainda. É ignorância pura. As pessoas ficam brigando por causa de cadeira, por causa de cargo, por causa de... Fica se degladiando por causa de políticos de estimação. Não entendeu, meu irmão. Não entendeu o propósito da existência. E o propósito da existência é servir o próximo. O propósito da existência é servir. Veja, o servir não se limita à terra, o servir é eternamente. Nós reinaremos, nós serviremos para todo sempre. Então, o grande propósito da existência é servir. Então, tem muita gente que não entendeu nada. Tem muita gente presa num mundinho tão pequeno e não expande, não cresce. E aí as pessoas ficam se degladiando pela matéria, pelo que é perecível, pelo que passa. Irmão, a única coisa que não passa é a palavra. Foi Jesus que disse: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí, irmãos, os pastores dessa era, né? Claro que eu acredito que se você tem uma igreja, você precisa ter um conforto. É um lugar de adoração que tem que ser bonito. Mas, meu irmão, tem pastores construindo megas templos e se vangloriando de templo e não de almas que se salvam. Isso é muito triste. Porque o que Jesus falou do templo? Veja que o sermão profético começa com a fala da destruição do templo. Mateus 24, o sermão profético começa, Jesus, eles estão, olha aqui, Senhor. Jesus disse, não fica aqui pedra sobre pedra, isso aqui vai ser tudo ruído e destruído. Tinha ouro na parede do templo. Flávio Joséfo diz que quando o fogo pegou no ano 70, os soldados romanos iam pegando o ouro que caía derretido do teto, das paredes do templo. E por que não ficou pedra sobre pedra? Porque tinha ouro. E sabe o que? A destruição do templo no ano 70, que era um templo semelhante ao de Salomão, que Herodes, o Grande, terminou o templo que Ageu reconstruiu, ele era magnífico, era poderoso, era grande. E Jesus disse, está vendo isso aqui? Vai ser tudo destruído. No ano 70 foi destruído. Na grande tribulação, os megas templos serão destruídos. No juízo de Deus, esses templos ficarão em ruínas. E as pessoas estão sufocadas na terra, nas coisas dessa terra, vibradas nas coisas dessa terra, que é no temporal. Temporal, as pessoas estão focadas no temporal, no momentâneo, na vaidade. Vaidade é no passageiro, naquilo que não dá substância, naquilo que não traz edificação, naquilo que não leva à glorificação. Meus irmãos, as pessoas não querem que Jesus volte.
pessoas não querem viver isso. Vocês estão entendendo? Quando a pessoa não quer que Jesus volte, as pessoas não querem viver esse propósito. Irmãos, eu já me vejo lá no reino milenial com o corpo glorificado ao lado de Jesus. Eu me vejo no Monte das Oliveiras, vindo na batalha do Armagedon. Eu queria que fosse hoje, nessa geração de presidente, a batalha. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente do Brasil, porque daí você calcula, irmãos, a tribulação, a grande tribulação tem 7 anos. Eu queria que o Armagedon fosse agora. Imagina se o Armagedon fosse hoje, só para você ter ideia, né? Estaria lá no Armagedon Vladimir Putin, Xi Jinping, John Biden, Zelensky, Lula, todos os líderes mundiais da Terra estarão reunidos na Batalha do Armagedon. Agora imagine todos esses líderes ao lado da besta e do falso profeta, erguendo os olhos e vendo Jesus com a igreja, vindo implantar o reino milenial. Meu Deus, eu me vejo lá, Apocalipse 19:12, eu me vejo lá, meu irmão. Macron, Benjamin Netanyahu, eu me vejo lá montado em cavalo branco, vindo com Jesus. Vindo com Jesus. E vendo todos eles se prostrar diante de Cristo. Não vai ter como escapar de Cristo. Eles serão comidos pelas aves do céu. Veja que a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, vamos ler isso aqui, porque eu amo esse texto, que as aves do céu serão reunidas. Apocalipse 19, verso 11 a seguir, as aves do céu serão reunidas para comer a carne dessas imundícias. A carne. Olha a visão do Armagedon. Estará lá todas as nações reunidas. Aí olha a visão. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino e puro. Eu e você. Eu e você estaremos assentados em cavalos brancos, com vestimentas de linho fino e puro. Nós estaremos ao lado de Jesus. Aí olha o que diz o verso 15, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora olha o que vai acontecer. Verso de número 16. E no manto e na sua coxa está escrita este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Agora olha o que vai acontecer, irmãos, com os reis da terra. Verso 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais. Olha quem é, se fosse hoje, seria a carne do Lula, do Xi Jinping, do Vladimir Putin, do Biden, do Macron. Olha o que diz.
para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e seu exército. Meu irmão, os reis da terra vão querer guerrear contra Jesus. Mas olha o que diz o verso 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fazia sinais com todo o engano, e receberam o sinal da besta. E os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Meu Deus. Aleluia. Meu irmão, como é que você se vê nessa cena? Você tem noção, você descendo com Jesus, montado em cavalo branco, versículo 14, com veste de linho. Você vendo a cena, os exércitos do mundo no vale do gemido, multidões e multidões no vale da decisão. Você vê o anjo dizendo: venha todas as aves do céu, porque agora vocês vão comer a carne dessas imundícias. Vocês vão comer a carne desses imundos. Imagine você vendo o anticristo e o falso profeta sendo lançados vivos no lago de fogo. Vivos! Imagine você vendo, meu irmão, todos que aceitaram a marca da besta e adoraram a sua imagem, sendo exterminado pela palavra que vai sair da boca de Jesus. Agora imagine, meu irmão, Jesus sentado no trono de Davi. Israel reconhecendo o Cristo da cruz como Messias. E toda a terra, todos os reinos, povos, línguas, tribos e nações, sendo regidas pelo Cristo, pelo Machia, e ele regendo todas as nações com vara de ferro. E eu e você lá com o corpo glorificado ao lado dele. Meu Deus. Meu Deus. É por isso que tem muito crente que não entendeu nada ainda, né? Não entende o governo de Deus, não entende o que é reino de Deus, não entende o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Tem muita gente que não entendeu nada. Muita gente não entendeu nada. Nada. Quer acreditar em extraterrestre? Glória a Deus. Quer acreditar? Ô, minha irmã, não tem versículo 66, Isaías 24. Não quer acreditar. Aleluia. Não querem acreditar. Irmãos, vamos viver a palavra.
Nós somos desafiados a crer e a viver na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Irmão, guarde essa palavra no seu coração. Você vai vivenciar e viver tudo isso. O tempo de engano está aí. Mas quem permanece na Bíblia não vai ser enganado pelo falso profeta e nem pelo anticristo. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Quero perguntar se tem alguém para Jesus. Se tem alguém para aceitar a Jesus, reconciliar com Jesus. Quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Você que quer reinar com Cristo, diga eu quero e nós vamos orar por você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha aí, a Daiane Mendes está dizendo eu quero. Só pela alma da Daiane Mendes, já valeu a pena toda essa live. Mas tem mais almas. Mais almas aí. Diga eu quero e nós vamos orar pela sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A irmã está mandando ler Isaías 66, 24, falando da morte dos poderosos da terra. Né? E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Isso é no início do milênio. Olha aí a Suzana Bertagnoli. Está dizendo eu quero. Diga, eu quero e nós vamos orar pela sua vida agora. Volte para Jesus hoje. Jonathan Vicente está dizendo eu quero. Glória a Jesus, eu vou esperar 2 minutos. Aleluia! Glória a Jesus. Mas eu estou tentando entrar no livro de Hebreus, mas Deus não está permitindo. Mas vamos ser conduzidos pelo Espírito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Volte hoje. Jesus está te dizendo, dai-me, filho meu, teu coração. Torna-te para a minha presença, porque sou eu que perdoo todos os teus pecados. Shirley Pinto está dizendo, eu quero, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Diga, eu quero e nós vamos orar para você. Orar pela sua alma. Você é precioso demais, preciosa demais para estar no pecado no mundo. Dando comida aos porcos e não podendo comer. Claudinho SBC, glória a Jesus. Deus abençoe, Claudinho, aleluia. O teu lugar é sentado na mesa comendo com Cristo, o teu lugar é reinando com Cristo no milênio, com o corpo glorificado. Aleluia. 1 minuto e nós vamos orar. Que live tremenda, né, meus irmãos? É o Espírito Santo que faz essas coisas. Glória a Deus. Eu tenho sentido muita presença de Deus esses dias, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga eu quero e nós vamos orar pela sua vida. Diga eu quero e nós vamos orar pela sua alma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu orar por essas vidas. Glória a Deus. Deixa eu orar por todos agora. Irmãos, que essa chama se acenda na tua alma. Aleluia. Vamos ficar com a revelação que é a palavra. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Vamos ficar com a revelação da palavra. Tudo que nós precisamos está na Bíblia, irmãos. A Bíblia é a verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar todas essas vidas que estão se reconciliando e te aceitando. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. E que elas sejam libertas de todas as cadeias e grilhões do pecado. Que elas sejam lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Coloca anel, sandália, vestes, e que elas sejam livres para te adorar e te servir. Senhor, eu oro pela tua igreja. Meu Deus, nós estamos vivendo num tempo de engano, de apostasia, de mentira. Mas nós queremos ser limpos. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A tua palavra é suficiente. A tua palavra nos limpa, a tua palavra nos regenera, a tua palavra nos santifica, a tua palavra, Senhor, a tua palavra gera fé em nós. E pelos olhos da fé nós já conseguimos contemplar o triunfo da igreja, vindo contigo na batalha do Armagedon. Reveste teu povo de poder, de esperança, pois é a tua palavra que diz que Cristo em vós é esperança de glória. É esperança de glória, é esperança de glória. Querabacando remai, remindi quelebia, remikio remandere vasteria. Renova o teu povo com poder, Senhor. Reveste o teu povo de alegria do céu e nos dá discernimento espiritual, Pai, nesses últimos instantes da tua igreja. Não deixa teu povo confundido, enganado por fábulas, por mentiras. Nós queremos a tua palavra, Senhor. A tua palavra. A tua palavra. Nós queremos viver pela fé na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Quero mostrar algo aqui para vocês rapidamente. Os nossos bonequinhos do Projeto Arrependa-se sendo entregue lá no Rio Grande do Sul. Olha que coisa linda, irmãos. As pessoas recebendo as doações. Glória a Jesus. Olha aí, ó, a alegria das crianças. Irmão, um vídeo aqui, ó. São 20 horas da noite. Lucas chega aqui junto. Nós vamos descer mais lá para Mussum, nós estávamos encerrando agora. Mas a necessidade está grande lá. E tem irmãos nossos que estão desde manhã esperando essas sacolas aqui. E nós vamos lá levar. Né? Povo de Deus, Assembleia de Deus, ela não para. E se tiver que varar à noite, nós vamos varar, mas nossos irmãos vão ser alcançados por essas sacolas. Se esse vídeo está chegando até você, é porque Deus quer usar você para contribuir com essa obra, viu?
Fale com o pastor Davi. Se você quer contribuir com Pix, faça. Se quiser com alimento, também faça. Deus vai te abençoar. Estão precisando de comida, material de limpeza e colchão. A obra de Deus conta contigo. Glória a Deus. E aí tá aí, irmãos, a gente entregando hoje, né? Deixa eu tirar o áudio aqui desse... E para a glória de Deus, a gente está podendo fazer as crianças sorrir. As pessoas sorrir. Criança sorrir. Ô, irmã Adriana, se a irmã quiser ligar rapidamente depois da live, bem rápido, eu vou lhe atender. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, eu quero louvar a Deus, vocês que têm nos ajudado a estar lá no Rio Grande do Sul. Surgiu uma necessidade agora de socorrer 3 pessoas. E nós vamos ajudar essas 3 pessoas lá no Rio Grande do Sul. E não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se, irmãos. Eu falei com o pastor Davi para ele passar para mim, né? Situações que a gente possa ajudar, além de roupa, além de água, né? E ele passou para mim uma necessidade, passaram para mim hoje uma necessidade, e nós vamos ajudar, né? Essas pessoas. Amém? Eu quero agradecer a presença de todos aqui na live, vocês são uma bênção. E amanhã nós temos culto do Zoom às 20 horas, e às 21 horas nós vamos entrar ao vivo novamente. Vamos ver se amanhã eu consigo começar a pregar no livro de Hebreus, tá bom? Vocês são uma bênção de Deus. A gente tem orado muito pela vida de vocês. Nos nossos devocionais, nós temos buscado a presença de Deus. Irmãos, lá na Bíblia, aprendendo como ler, né? Tem aqui, eu acho, o link para você comprar o livro na descrição. E lá na bio do meu Instagram também tem, PR Carlos Cardoso, o link para você entrar no site e comprar o livro Descomplicando o Apocalipse. Amém? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. E amanhã nós estamos aqui, se Jesus não voltar, né? Que a volta dele está tão próxima que a qualquer momento nós vamos nos reunir com ele. Glória a Deus. Aprendendo com a ler. Tá na bio do meu Instagram, tá aqui na descrição o link para você comprar o livro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.